Flamengo 2-1 para cima do Vasco, já tinha vencido por 1-0 o jogo de ida e venceu de novo. Com isso tá garantido na final do Campeonato Carioca. A gente vai entender melhor como é que foi essa partida aqui nesse vídeo. Bom, já tá aparecendo aí um dos nomes da partida, um dos grandes destaques do jogo e um dos caras vinculados a uma grande polêmica no jogo, que foi o primeiro gol do Flamengo, né? Não tem como não citar já a arbitragem logo desde o início. É um gol muito polêmico e que, assim, é no detalhe aquilo ali, e vendo a imagem, parece que realmente o ombro do Bruno Henrique estava um pouquinho à frente. De fato, um lance bem polêmico que foi marcado a favor do Flamengo. Já vale destacar também a temporada que o Bruno Henrique vem fazendo, né? Com a saída do Gabi, ele virou essa grande referência ofensiva dos gols do Flamengo e vem sendo o senhor clássicos, né? Com a camisa do Flamengo contra o Botafogo, que desde a chegada dele no Flamengo, o Botafogo já sofre bastante. Nesse início de temporada não foi diferente. O Vasco também já sofrendo bastante com o Bruno Henrique. Então, é de fato um cara que vem sendo muito decisivo, né? Os, a ordem cronológica dos gols foi a seguinte: com 22 do primeiro tempo, o Nuno Moreira fez 1-0 pro Vasco. E isso já me surpreendeu, cara. O Vasco ter feito um gol nesse time do Flamengo. E foi o primeiro gol tomado pelo Rossi, inclusive, no Campeonato Carioca. Não nessa edição, num geral, com todos os jogos do Campeonato Carioca que o Rossi já jogou. Esse foi o primeiro gol tomado por ele. Mostra esse poder defensivo do Flamengo, a qualidade do Rossi. Também a ineficiência dos ataques das equipes que disputam o Campeonato Carioca. Já queria destacar, a gente vai conferir os gols aqui nesse vídeo também. Tá? Eu só vou comentar um pouquinho sobre a partida e daqui a pouco a gente vê como é que foi os gols também. Logo depois do gol do Nuno Moreira, já indo para a reta final do primeiro tempo, a grande polêmica, que nem eu falei, que foi o gol do Bruno Henrique. Um meio combate-rebate, a bola sobra para ele, quando a fase é boa, esse tipo de coisa acontece. E aí já no segundo tempo, o Vasco precisava vencer, né? Precisava vencer, como tinha perdido a ida, e acaba tomando o 2-1, né? O gol do Luiz Araújo. Chega muita gente marcando ele, mas ninguém fechou a perna esquerda, que é justo a perna principal dele. Finalizou e matou o jogo ali. Beleza? Aí aqui os caras dos gols, né? O Nuno Moreira, o Bruno Henrique e o Luiz Araújo fechando o placar no 2-1. Olhando aqui a escalação primeiro do mandante classificado, o Flamengo, é um Flamengo que vai se encaixando, né? O Felipe Luiz, desde a chegada dele no Flamengo, só teve uma derrota até agora. É um time que é muito encaixado. Eu diria que potencializou em todos os sentidos o time. Manteve o poder defensivo que já tinha com o Tite. O Tite foi demitido não porque era um sistema defensivo que era muito vazado. A defesa do Flamengo com o Tite sempre foi boa. A questão era do meio para frente que produzia muito pouco. E agora com o Felipe Luiz, a defesa continua muito boa. Que nem eu falei, o primeiro gol tomado pelo Rossi no Campeonato Carioca. E do meio pra frente é um time que produz muito também. Então é um Flamengo que hoje, na minha visão, é a melhor equipe do Brasil, inclusive. Não é à toa que desse time do Flamengo, Wesley, Léo Ortiz, Gerson e Danilo, né, os quatro foram convocados para a seleção brasileira. Fora que o Pulgar é um cara que frequentemente é convocado para a chilena, o Arrascaeta para a uruguaia, o De La Cruz para a uruguaia, o Plata para a equatoriana, o próprio Varela para a uruguaia, daqui a pouco até o Rossi pode parar na seleção argentina. Eu diria que mais na metade desse time do Flamengo são de jogadores de seleção. Isso não é exagero falar. Fora que até no banco tem caras que, pela qualidade que tem, podem ser convocados. Tá bom? Então é realmente um time muito bom. E não à toa, inclusive, o Wesley, a tendência é que possa ser, inclusive, titular da seleção brasileira nessa data FIFA. Tá bom? E aí entraram ainda o Luiz Araújo, que é um baita jogador. Teve muitos problemas físicos, né, envolvendo lesões. Mas nesse início de temporada, um início muito bom. Já fez esse gol que decidiu o clássico. Tinha feito gol no Botafogo, na Supercopa do Brasil também. É um início de temporada bom. Matheus Gonçalves virando uma boa opção pro, pro Felipe Luiz. Olávio Vieira, esse cara eu não conheço. Entrou o Alexandre para lateral esquerda também, outro cara de nível seleção brasileira até pouco tempo atrás. E entrou o Alan no meio de campo também, o cara que está longe de viver os grandes momentos que ele viveu principalmente no Atlético, mas é um cara que já mostrou ao longo da carreira que tem qualidade. Resta saber sim.
Vai reencontrar essa qualidade no Flamengo. Aí olhando o Vasco, cara, eu já queria destacar, o próximo slide que eu separei aqui é das estatísticas. E é algo que não tem como, cara. É um Vasco que já precisava vencer. E a gente vai ver as estatísticas, produz muito pouco, cara. Muito pouco. Teve de novidade já aqui o Nuno Moreira, que chegou por agora, jogador português. É um cara que não tem. Eu não consigo falar muito o que esperar dele, porque é um cara que não tem muita relevância no futebol mundial. Não é um cara que chega e fala, nossa, o Nuno Moreira no Vasco. Não é isso. Quando o Coutinho chegou, era, nossa, o Coutinho voltou pro Vasco. Acaba que não vingou ainda por tudo que se espera do Coutinho no Vasco. Mas é porque é um time que realmente tem um futebol muito feio. O Vasco com o Carille não vai a lugar nenhum. No máximo, uma outra rodada de antecedência para escapar do rebaixamento. Brasileirão. É o que eu espero do Vasco do Carille. Futebol bonito, futebol bem jogado, nada disso. No máximo, um sistema defensivo bom. No máximo. Enfim, e o Nuno Moreira começa muito bem com a camisa do Vasco. O Ryan de novo como titular pela direita, não produziu gol. Mania de defesa já com o Lucas Freitas titular de novo, né? Ganhando moral nesse time do Vasco. Enfim, vieram do banco ainda o Pomita, né? O Payet, o Garré, que chegou por agora, Lloyd Augusto, que chegou por agora também, e o Matheus Carvalho e Matheus Cocão. Então vale destacar os reforços, né? O Nuno Moreira como titular já, o Benjamin Garré e o Lloyd Augusto entrando. Do time titular que chegou nessa temporada, vale destacar o Lucas Freitas também, né? O Ryan ganhando moral com o Carille. Algumas mudanças, mas uma base de time muito parecida com a do ano passado, né? Mudou pouca coisa. O Paulinho voltando de lesão é uma notícia positiva também. Mas enfim, com o Carille eu acho difícil esse Vasco chegar longe. E aí agora, estatísticas. Olha isso, cara. Não tem condição. 18 finalizações do Flamengo, sendo 7 a gol. 5. 5 finalizações do Vasco, sendo 4 a gol. Cara, o Flamengo finalizou quase que 4 vezes mais. Isso porque, e aí a gente pode questionar a qualidade dos jogadores do Vasco? Pode, e tem que fazer isso. Mas o time só deu 5 chutes. A gente questiona a qualidade do jogador quando tivesse dado, por exemplo, 10, 12 chutes e acertado só uma, duas no gol. Aqui não, o time só chutou 5 vezes e mesmo assim acertou 4 delas a gol. É uma pontaria muito boa, por incrível que pareça, dos jogadores do Vasco. Praticamente todas as finalizações foram a gol. Só que produz muito pouco. Justamente o técnico é o Carille. Não vai produzir muito com o Carille. Posse de bola, o Flamengo teve um pouquinho mais. Faltas, o Flamengo fez 12, o Vasco 16. Amarelos, 2 do Flamengo, 3 do Vasco. Escanteios, 9 do Flamengo, 2 do Vasco. O Vasco precisava vencer. Já com metade do segundo tempo perdendo. A partir ali dos 37 do primeiro tempo já estava empatando, não era um resultado bom também. E mesmo assim só 2 escanteios no jogo inteiro. Um time que não é protagonista. Não tem como ser protagonista com Carille, técnico, em pleno 2025. Tá bom? Se a gente estivesse falando, 2017, 2018, é uma coisa. Estamos em 2025, né? O Vasco com Carille não vai chegar a lugar nenhum. Vamos ver aqui agora os gols, pra gente ver de fato como é que foram os gols da partida. Beleza? Já queria destacar vídeo do All Sport, beleza? E aqui foi 1 a 0, vai ser uma falta sofrida, né? Que por sinal pra mim não é falta. Pra mim isso daí não é falta. Mas era o Wagner Nascimento, o árbitro parece ali, não sei. Tá, não sei. Quem souber quem é o árbitro pode confirmar, mas eu acho que é ele. Que nem eu falei, um bate-rebate na base da bola aérea. E o Nuno Moreira aproveitando muito bem. Oportunidade pra fazer o gol do Vasco. Que nem eu falei, pra mim não é falta. Tá bom? Eu acho que qualquer contatozinho assim não é falta, tá? Eu sou a favor do jogo jogado. E é por isso que eu gosto de um cara que é muito questionado, que é o Rafael Claus. Que é um cara que deixa o jogo seguir mesmo. Pra mim tem que ser assim. O juiz que fica picotando o jogo, dá faltinha, é muito chato. Cara, eu já vou destacar aqui a origem da jogada. Tudo bem, teve um bate-rebate e tal, mas a origem me lembrou muito o gol na ida. O gol do Bruno Henrique. E sobrou pra ele de novo, cara. É a estrela, não tem como. Mas é a troca de passes entre os jogadores do sistema defensivo.
A gente viu aqui no canal o gol do 1 a 0. Foi aqui ou no 21 Futebol Clube, já vou deixar essa recomendação inclusive. Essa troca de passes com jogadores do sistema defensivo, né? E aqui é a grande polêmica. Não aqui, né? Esse passe do Wesley que foi interceptado. Mas nesse do Bruno Henrique, né? O passe do De La Cruz para Arrascaeta. E nesse momento do chute, o Bruno Henrique me pareceu que estava com o ombro um pouquinho à frente. E foi confirmado o gol, né? Enfim. O Flamengo não precisa da ajuda da arbitragem com o time que tem. Mas foi o que aconteceu, né? Ali já é uma boa defesa do Léo Jardim, na sequência da jogada, e o gol do Luiz Araújo. Aí, ó, muita gente marcando, muita gente chegando, mas ninguém para fechar o chute dele. E aí ele finaliza muito bem, cruzado. Chute essa curta distância, numa velocidade tão alta, um chute tão forte. Indefensável pro Léo Ortiz. Mas muito jogador chegando, cercando. Ninguém para fechar o chute, ninguém para dar um bote. Torcida junta, inclusive. Interessante isso. Torcedor do Vasco e do Flamengo junto. Que normalmente, um clássico, principalmente em São Paulo, no Sul, os caras saem na porrada, né? Se juntar já era. Mas ele junto, interessante, né? Enfim, ele dribla ali primeiro o Hugo Moura, Matheus Carvalho chega mole e o Lucas Freitas foi só pra falar que foi, né? Tipo, nem pra colocar o pé direito, né? Enfim, vamos aí pra reta final do vídeo agora. Tá aí então esse 2 a 1 pro Flamengo. Que nem eu comentei, o Flamengo não precisa dessa ajuda da arbitragem. E acabou tendo, não tem como. Ainda teve um lance que eu tava vendo, que o Bruno Henrique levou cartão amarelo por reclamação, e um tempinho depois ele deixa o cotovelo no rosto do jogador do Vasco, e o juiz não deu cartão. Então, dois lances polêmicos, e os dois contra o Vasco, né, a favor do Flamengo, e que poderiam mudar o confronto. E assim, é inquestionável, o Flamengo é muito melhor do que o Vasco. O Flamengo é muito melhor treinado que o Vasco. O Flamengo tem jogadores muito melhor que o Vasco. O Flamengo literalmente está em um patamar muito superior ao do Vasco. E ainda com uma ajudinha da arbitragem, aí fica difícil, entende? Então assim, mesmo se não tivesse a ajuda da arbitragem, eu acho que levando esse 1 a 0 por mais tempo, eu acho que o Flamengo de qualquer forma passaria. Só que assim, não foi o que aconteceu, teve a ajuda da arbitragem e mudou completamente o contexto do jogo. É um gol que, na minha visão, está impedido. Mesmo com o VAR, é um ser humano que está controlando ali atrás. E o ser humano é falho. E pro Flamengo mais ainda. E aí depois o cotovelo no rosto do jogador do Vasco, que era para levar o segundo amarelo e ser expulso. Se o Vasco leva esse 1 a 0 com um jogador a mais, o jogo poderia ter sido outro e eu poderia estar sim falando de uma classificação do Vasco. Não foi o que aconteceu. Eu acho que era o Wagner do Nascimento mesmo, o árbitro. E ele tem esse padrão de marcar qualquer faltinha. Em clássico, isso mina demais a cabeça do jogador. Porque, porra, clássico tem que deixar rolar. E não é o perfil dele, né? Tanto é que o gol do Vasco é uma falta que, de novo, eu comentei aqui ao longo do vídeo. Pra mim não foi falta. Tá? No meu modo de enxergar o futebol, aquilo não é falta, é um contato mínimo e o jogador se joga. Na minha visão não é falta, mas foi marcada, né? Então, assim, se a gente analisar friamente, pelo menos a forma como eu enxergo o futebol, o gol do Vasco não teria acontecido, porque não foi falta. O gol do Bruno Henrique não teria acontecido, porque estava impedido. E o Bruno Henrique teria sido expulso. Então a gente estaria falando de um cenário de 0 a 0 com o Flamengo com um a menos. De novo, mudaria completamente o contexto do jogo. Mas, esses lances, esses pequenos detalhes, foram a favor do Flamengo. E o Vasco, que já é ruim, ainda é prejudicado, aí fica difícil. Com isso, está eliminado do Campeonato Carioca. Beleza? Gostou do vídeo? Deixa o like. Não gostou? Deixa o dislike. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!